Alice no País das Maravilhas. Capítulo 1. Pela Toca do Coelho. Alice estava começando a ficar muito cansada de estar sentada ao lado da irmã na ribanceira e de não ter nada que fazer. Espiara uma ou duas vezes o livro que estava lendo, mas não tinha figuras nem diálogos. E de que serve um livro? Pensou Alice. Sem figuras nem diálogos? Assim refletia com seus botões, tanto quanto podia, porque o calor a fazia se sentir sonolenta e burra. Se o prazer de fazer uma guirlanda de margaridas valeria o esforço de se levantar e colher as flores, quando de repente um coelho branco de olhos cor-de-rosa passou correndo por ela. Não havia nada de tão extraordinário nisso. Nem Alice achou assim tão esquisito ouvir o coelho dizer consigo mesmo: ai, 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 vou chegar atrasado demais. Quando pensou sobre isso mais tarde, ocorreu-lhe que deveria ter ficado espantada, mas na hora tudo pareceu muito natural. Mas quando viu o coelho tirar um relógio do bolso do colete e olhar as horas e depois sair disparada, Alice se levantou num pulo, porque constatou, subitamente, que nunca tinha visto antes um coelho com bolso de colete, nem com relógio para tirar de lá, e ardendo de curiosidade, correu pela campina, atrás dele, ainda a tempo de vê-lo se meter a toda pressa numa grande toca de coelho debaixo da cerca. No instante seguinte, lá estava Alice se enfiando na toca atrás dele, sem nem pensar de que jeito conseguiria sair depois. Por um trecho, a toca do coelho seguia na horizontal, como um túnel. Depois se afundava de repente, tão de repente que Alice não teve um segundo para pensar em parar, antes de se ver despencando num poço muito fundo. Ou o poço era muito fundo, ou ela caía muito devagar, porque enquanto caía, teve tempo de sobra para olhar à sua volta e imaginar o que iria acontecer em seguida. Primeiro tentou olhar para baixo e ter uma ideia do que esperava, mas estava escuro demais para se ver alguma coisa. Depois olhou para as paredes do fundo e reparou que estavam forradas de guarda-louças e estante de livros. Aqui e ali, viu mapas e figuras penduradas em pregos. Ao passar, tirou um pote de uma das prateleiras. O rótulo dizia: geleia de laranja, mas para o seu grande desapontamento, estava vazio. Como não queria soltar o pote por medo de matar alguém, deu um jeito de metê-lo num dos guarda-louças, porque passou na queda. Bem, pensou Alice, depois de uma queda desta, não vou me importar nada de levar um trambolhão na escada. Como vou me achar corajosa lá em casa? Ora, eu não diria nadinha, mesmo que caísse do topo da casa, o que muito provavelmente era verdade. Caindo, caindo, a queda não terminaria nunca. Quantos quilômetros será que já caí até agora? Disse em voz alta. Devo estar chegando perto do centro da Terra. Deixe-me ver. Isso seria uns 6.500 quilômetros de profundidade, acho. Pois, como você vê, Alice aprenderá várias coisas desse tipo na escola. Embora essa não fosse uma oportunidade muito boa de exibir seu conhecimento, já que não havia ninguém para escutá-la, era sempre bom repassar. Sim, a distância certa é mais ou menos essa. Mas, além disso, para que latitude ou longitude será que estou indo? Alice não tinha a menor ideia do que fosse latitude, nem do que fosse longitude, mas lhe pareciam palavras imponentes para se dizer. Logo recomeçou. Gostaria de saber se vou cair direto através da terra. Como vai ser engraçado ser no meio daquela gente que anda de cabeça para baixo. Os antipatias, acho. Desta vez, estava muito satisfeita por não haver ninguém escutando, pois aquela não parecia mesmo ser a palavra certa. Mas vou ter de perguntar a eles o nome do país. Por favor, senhora, aqui é Nova Zelândia? Ou Austrália? E tentou fazer uma mesura enquanto falava. Imagine fazer mesura quando se está despencando no ar. Você acha que conseguiria?
E que menininha ignorante ela vai achar que sou. Não, não convém perguntar nada. Talvez eu veja o nome escrito em algum lugar. Caindo, caindo, caindo. Como não havia mais nada a fazer, Alice logo começou a falar de novo. Tenho a impressão de que Diná vai sentir muito falta de mim esta noite. Diná era gata. Espero que se lembre do seu pires de leite na hora do chá. Diná, minha querida, queria que você estivesse aqui embaixo comigo. Pena que não há nenhum camundongo no ar. Mas você poderia apanhar um morcego. É muito parecido com camundongo. Mas será que gatos comem morcegos? E aqui Alice começou a ficar com muito sono e continuou a dizer para si mesma como num sonho. Gatos comem morcegos? Gatos comem morcegos? E às vezes morcegos comem gatos? Pois não sabia como responder a nenhuma das perguntas. O jeito como as fazia não tinha muita importância. Sentiu que estava cochilando e tinha começado a sonhar que estava andando de mãos dadas com Diná, dizendo a ela muito sério: Vamos, Diná, conte-me a verdade. Algum dia você já comeu um morcego? Quando subitamente, bum, bum, caiu sobre um monte de gravetos e folhas secas. A queda terminará. Alice não ficou nem um pouco machucada e num piscar de olhos estava de pé. Olhou para cima, mas lá estava tudo escuro. Diante dela havia um outro corredor comprido e o coelho branco ainda estava à vista. Andando ligeiro por ele, não havia um segundo a perder. Lá se foi Alice como um raio, tendo tempo apenas de ouvi-lo dizer ao dobrar uma esquina: Por minhas orelhas e bigodes, como está ficando tarde. Ela estava bem rente a ele, mas quando dobrou a esquina não havia mais sinal de coelho branco. Viu-se um salão comprido e baixo, iluminado por uma fileira de lâmpadas penduradas do teto. Havia portas ao redor do salão inteiro, mas estavam todas trancadas. Depois de percorrer todo um lado e voltar pelo outro, experimentando cada porta, caminhou desolada até o meio, pensando como haveria de sair dali. De repente, topou com uma mesinha de 3 pernas, feita de vidro maciço. Sobre ela não havia nada, a não ser uma minúscula chave de ouro, e a primeira ideia de Alice foi que devia pertencer a uma das portas do salão. Mas que pena! Ou as fechaduras eram grandes demais, ou a chave era pequena demais. De qualquer maneira, não abria nenhuma delas. No entanto, na segunda rodada, deu com uma cortina baixa que não havia notado antes. Atrás dela havia uma portinha de uns 40 centímetros de altura. Experimentou a chavezinha de ouro, que para sua grande alegria serviu. Abriu a porta e descobriu que dava para uma pequena passagem, não muito maior que um buraco de rato. Ajoelhou-se e avistou do outro lado do buraco o jardim mais encantador que já se viu. Como desejava sair daquele salão escuro e passear entre aqueles canteiros de flores radiantes e aquelas fontes de água fresca. Mas não era capaz de enfiar a cabeça pelo vão da porta. E mesmo que conseguisse enfiar a cabeça, pensou a pobre Alice, isso de pouco adiantaria sem meus ombros. Ah, como gostaria de poder me fechar como um telescópio. Acho que conseguiria se soubesse pelo menos começar. Pois, vejam bem, havia acontecido tanta coisa esquisita ultimamente que Alice tinha começado a pensar que raríssimas coisas eram impossíveis. Como ficar esperando junto da portinha parecia não adiantar muito, voltou até a mesa com uma ponta de esperança de conseguir achar outra chave sobre ela. Ou pelo menos um manual, com regras para encolher pessoas como telescópios. Dessa vez achou lá uma garrafinha, que com certeza não estava aqui antes, pensou Alice, em cujo gargalo estava enrolado um rótulo de papel com as palavras: Bêbado, graciosamente impressas em letras graúdas. Era muito fácil dizer bêbado, mas a ajuizada pequena Alice não iria fazer assim às pressas. Não, primeiro vou olhar, disse, e ver se está escrito veneno ou não, pois lera muitas historinhas divertidas sobre crianças que tinham ficado queimadas e sido comidas por animais selvagens e outras coisas agradáveis. Tudo porque não se lembravam das regrinhas simples que seus amigos lhes haviam ensinado.
que um atiçador em brasa acaba queimando sua mão se você insistir em segurá-lo por muito tempo. Quando você corta o dedo muito fundo com uma faca, geralmente sai sangue, e ela nunca esquecera que, se você bebe muito de uma garrafa em que está escrito veneno, é quase certo que vai se sentir mal, mais cedo ou mais tarde. Como, porém, nessa garrafa não estava escrito veneno, Alice se arriscou a provar e, achando o gosto muito bom, na verdade, era uma espécie de sabor misto de torta de cereja, creme, abacaxi, peru assado, puxa-puxa e torrada quente com manteiga. Deu cabo nela no instante. Que sensação estranha, disse Alice. Devo estar encolhendo como um telescópio. E estava mesmo. Agora só tinha 25 centímetros de altura, e seu rosto se iluminou à ideia de que chegará ao tamanho certo para passar pela portinha e chegar àquele jardim encantador. Primeiro, no entanto, esperou alguns minutos para ver se ia encolher ainda mais. A ideia a deixou um pouco nervosa, pois isso poderia acabar, disse Alice consigo mesma, me fazendo sumir completamente, como uma vela. Nesse caso, como eu seria? E tentou imaginar como é a chama de uma vela depois que a vela se apaga, pois não conseguia se lembrar de jamais ter visto tal coisa. Um pouco depois, descobrindo que nada mais acontecera, decidiu ir imediatamente para o jardim. Mas, ai da pobre Alice, quando chegou à porta, viu que tinha esquecido a chavezinha de ouro e, quando voltou à mesa para pegá-la, constatou que não conseguia alcançá-la. Podia vê-la muito bem através do vidro e fez o que pôde para tentar subir por uma das pernas da mesa, mas era escorregadia demais. Tendo-se cansado de tentar, a pobre criaturinha sentou no chão e chorou. Vamos, não adianta nada chorar assim, disse Alice para si mesma, num tom tanto áspero. Eu a aconselho a parar já. Em geral, dava conselhos muito bons para si mesma, embora raramente os seguisse, repreendendo-se de vez em quando, tão severamente que ficava com lágrimas nos olhos. Certa vez teve a ideia de esbofetear as próprias orelhas por ter trapaceado num jogo de croque que estava jogando contra si mesmo, pois essa curiosa criança gostava muito de fingir ser duas pessoas. Mas agora, pensou a pobre Alice, não adianta nada fingir ser duas pessoas. Ora, mal sobra alguma coisa de mim para fazer uma pessoa apresentável. Pouco depois, deu com os olhos numa caixinha de vidro debaixo da mesa. Abriu-a e encontrou dentro um bolo muito pequeno com as palavras "Coma-me", lindamente escritas com as passas sobre ele. Bem, vou comê-lo, disse Alice. Se me fizer crescer, posso alcançar a chave. Se me fizer diminuir, posso me esgueirar por debaixo da porta. Assim, de uma maneira ou de outra, vou conseguir chegar ao jardim. Para mim, tanto faz. Comeu um pedacinho e disse para si mesma aflita: para cima ou para baixo? Para cima ou para baixo? Com a mão na cabeça para sentir em que direção estava indo, ficando muito surpresa ao verificar que continuava do mesmo tamanho. Não há dúvidas de que isso geralmente acontece quando se come bolo, mas Alice tinha se acostumado tanto a esperar só coisas esquisitas acontecerem que lhe parecia muito sem graça e maçante que a vida seguisse de maneira mais habitual. Assim, pôs mãos à obra e num segundo deu cabo do bolo. Capítulo 2. A Lagoa de Lágrimas. Cada vez mais estranhíssimo, exclamou Alice. A surpresa fora tanta que por um instante realmente esqueceu como se fala direito. Agora estou espichando como o maior telescópio que já existiu. Adeus, pés, pois quando olhou para eles, parecia quase fora do alcance de sua vista, de tão distantes. Oh, meus pobres pezinhos,
Quem será que vai calçar meias e sapatos em vocês agora, queridos? Com certeza eu é que não vou conseguir. Vou estar longe demais para me incomodar com vocês. Arranjem-se como puderem. Mas preciso ser gentil com eles, pensou Alice. Ou quem sabe não vão andar no rumo que quero. Deixe-me ver. Vou dar um par de botinas novas para eles todo Natal. E continuou planejando com seus botões como faria isso. Vou ter de ir pelo correio, pensou. E que engraçado vai ser mandar presentes para os próprios pés. E como o endereço vai parecer estranho. Excelentíssimo senhor pé direito da Alice. Tapete junto à lareira, perto do guarda-fogo, com amor de Alice. Ai, ai, quanto disparate estou dizendo. Exatamente nesse momento, sua cabeça bateu no teto do salão. De fato, agora estavam quase 3 metros. Agarrou imediatamente a chavezinha de ouro e foi ligeiro para a porta do jardim. Pobre Alice. O máximo que conseguiu, deitada de lado, foi olhar para o jardim com um olho só. Chegar lá estava mais impossível que nunca. Sentou-se e começou a chorar de novo. Devia ter vergonha, disse Alice. Uma menina grande como você podia bem dizer isso. Chorando dessa maneira? Pare já. Já, estou mandando. Mesmo assim, continuou derramando galões de lágrimas, até que sua volta se formou uma grande lagoa, com cerca de meio palmo de profundidade e se estendendo até metade do salão. Passado algum tempo, ouviu uns passinhos à distância e enxugou as lágrimas mais que depressa, para ver o que estava chegando. Era o coelho branco de volta, esplendidamente vestido, com um par de luvas brancas de pelica em uma das mãos e um grande leque na outra. Vinha toda a pressa, muito afobado, murmurando consigo. Ó, duquesa, a duquesa, ó, como vai ficar furiosa se eu tiver feito esperar. Alice estava tão desesperada que se sentia disposta a pedir ajuda a qualquer um. Assim, quando o coelho branco se aproximou, começou com uma vozinha baixa, tímida. Por gentileza, senhor. O coelho teve um forte sobressalto. Deixou cair as luvas brancas de pelica e o leque que escapuliu para a escuridão o mais depressa que pôde. Alice apanhou o leque e as luvas, e como fazia muito calor no salão, ficou se abanando sem parar, enquanto falava. Ai, 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 como tudo está esquisito hoje. E ontem as coisas aconteciam exatamente como de costume. Será que fui crocada durante a noite? Deixe-me pensar. Eu era a mesma quando me levantei esta manhã? Tenho uma ligeira lembrança de que me senti um bocadinho diferente. Mas se não sou a mesma, a próxima pergunta é, afinal de contas, quem sou eu? Ah, este é o grande enigma. E começou a pensar em todas as crianças da sua idade que conhecia, para ver se poderia ter sido crocada por alguma delas. Ada com certeza não sou, disse, porque o cabelo dela tem cachos bem longos, e o meu não tem cacho nenhum. É claro que não posso ser Mabel, pois sei todo tipo de coisas, e ela, ó, sabe tão pouquinho. Além disso, ela é ela, e eu sou eu. E ai, ai, que confusão é isso tudo. Vou experimentar para ver se sei tudo o que sabia antes. Deixe-me ver. 4 vezes 5 é 12. E 4 vezes 6 é 13. E 4 vezes 7 é... Ai, ai. Deste jeito, nunca vou chegar a 20. Mas a tabuada de multiplicar não conta. Vamos tentar geografia. Londres é a capital de Paris. E Paris é a cidade de Roma. E Roma... Não, está tudo errado, eu sei. Devo ter sido crocada pela Mabel. Vou tentar recitar como pode, e de mãos cruzadas no colo, como se estivesse dando lição, começou a recitar. Mas sua voz soava rouca e estranha, e as palavras não vieram como costumavam. Como pode o crocodilo fazer sua cauda luzir, borrifando a água do Nilo, que dourada vem cair?
Sorriso largo vai nadando e de manso enquanto nada. Os peixinhos vai papando, cabocarra escancarada. Tenho certeza de que estas não são as palavras certas, disse a pobre Alice. E seus olhos se encheram de lágrimas enquanto continuava. Afinal de contas, devo ser Mabel e vou ter que ir morar naquela casinha apertada e não ter quase nenhum brinquedo com que brincar. E, muitíssimas lições para aprender. Não, minha decisão está tomada. Se sou Mabel, vou ficar aqui. Não vai adiantar nada eles encostarem suas cabeças no chão e pedirem: volte para cá, querida. Vou simplesmente olhar para cima e dizer: então quem sou eu? Primeiro me digam aí. Se eu gostar de ser essa pessoa, eu subo. Se não, fico aqui embaixo, até ser uma outra pessoa. Mas ai, 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 exclamou Alice, numa súbita explosão de lágrimas. Queria muito que encostasse a cabeça no chão. Estou tão cansada de ficar assim sozinha aqui. Ao dizer isso, olhou para suas mãos e teve a surpresa de ver que calçara uma das luvinhas brancas de pelica do coelho, enquanto falava. Como posso ter feito isso? Pensou. Devo estar ficando pequena de novo. Levantou-se, foi até a mesa para se medir por ela e descobriu que, tanto quanto podia calcular, estava agora com uns 60 centímetros. Continuou a encolher rapidamente. Logo descobriu que a causa era o leque que estava segurando e jogou-o bruscamente no chão, escapando por pouco de encolher até sumir de vez. Foi por um Cris, disse Alice, bastante apavorada com a mudança repentina, mas muito satisfeita por estar existindo. E agora para o jardim, e correu, a toda de volta à portinha. Mas que pena, a portinha se fechará de novo, e a chavezinha de ouro continuava sobre a mesa como antes. As coisas estão piores que nunca, pensou a pobre criança, pois nunca fui tão pequena assim antes, nunca. Eu garanto, isto é muito ruim, de verdade. Quando dizia essas palavras, pisou em falso e no instante, tibum, estava com água salgada até o queixo. A primeira ideia que lhe ocorreu foi que, de alguma maneira, caíra no mar, e nesse caso, posso voltar de trem, disse para si. Alice tinha estado à beira-mar uma vez na vida, e chegará à conclusão geral de que, onde quer que se vá no litoral da Inglaterra, encontra-se uma porção de máquinas de banho no mar. Algumas crianças escavando areia com pás de madeira, uma fileira de hospedarias e atrás delas uma estação ferroviária. Contudo, logo se deu conta de que estava na lagoa de lágrimas que chorará quando tinha quase 3 metros. Gostaria de não ter chorado tanto, disse Alice, enquanto nadava de um lado para o outro, tentando encontrar uma saída. Parece que vou ser castigada por isso agora, afogando-me nas minhas próprias lágrimas. Vai ser uma coisa esquisita, lá isso vai. Mas está tudo esquisito hoje. Nesse instante, ouviu alguma coisa espadanando água. Na lagoa um pouco adiante e se aproximou a nado para ver o que era. De início, pensou que devia ser uma morsa ou um hipopótamo, mas então lembrou do quão pequeno estava agora e logo se deu conta de que era só um camundongo, que também escorregara na água. Será que adiantaria alguma coisa agora? Pensou Alice. Falar com esse camundongo? É tudo tão estranho aqui embaixo que é bem capaz de ele saber falar. De qualquer modo, não custa tentar. Assim começou. O camundongo. Sabe como se faz para sair dessa lagoa? Estou muito cansada de ficar nadando para todo lado. O camundongo? Alice achava que essa devia ser a maneira correta de se dirigir a um camundongo. Nunca fizera isso antes, mas se lembrava de ter visto na gramática latina do irmão um camundongo, de um camundongo para um camundongo. Um camundongo, ó camundongo. O camundongo lançou-lhe um olhar um tanto inquisitivo. Pareceu piscar um olho, mas não disse nada. Talvez não entenda inglês, pensou Alice. Aposto que é um camundongo francês, que veio com Guilherme, o conquistador.
Pois todo o seu conhecimento de história, Alice não tinha uma ideia lá muito clara de há quanto tempo qualquer coisa tinha acontecido. Assim recomeçou. O Emanchá, que era a primeira frase de seu livro de francês. O camundongo pulou fora da água e pareceu estremecer todo de medo. Oh, desculpe-me, Alice se apressou em exclamar, temendo ter magoado os sentimentos do pobre animal. Esqueci completamente que você não gostava de gatos. Não gostar de gatos? Gritou o camundongo, com uma voz estridente e exaltada. Você gostaria se fosse eu? Bem, talvez não, respondeu Alice num tom apaziguador. Não se zangue com isso. Mesmo assim, gostaria de poder lhe mostrar nossa gata Diná. Acho que começaria a ter uma quedinha por gatos, se ao menos pudesse vê-la. É uma coisinha tranquila, tão querida. Alice continuou falando mais para si mesma enquanto nadava lentamente pela lagoa. Se senta ronronando, tão bonitinho junto da lareira, lambendo as patas e limpando o rosto. É um bicho tão macio para se ninar e é tão formidável para pegar camundongos. Oh, desculpe-me, exclamou de novo, porque desta vez o camundongo estava ficando todo arrepiado, o que lhe deu a certeza de que devia estar realmente ofendido. Nós não falaremos mais sobre ela, se você prefere. Nós, é claro, gritou o camundongo, que agora tremia até a ponta do rabo, como se eu fosse falar de um assunto desse. Nossa família sempre detestou gatos. Criaturas nojentas, baixas, vulgares. Não me faça ouvir esse nome de novo. Pode estar certo que não, disse Alice, aflita por mudar o rumo da conversa. Por acaso você gosta de cachorros? Como o camundongo não respondeu, Alice continuou animada. Há um cachorrinho tão lindo perto da nossa casa. Gostaria de lhe mostrar. Um terrier pequenininho, de olhos espertos, sabe? Como um pelo marrom tão encaracolado. E ele apanha as coisinhas quando a gente joga. E se senta e pede seu jantar. Essas coisas todas. Não consigo me lembrar de metade delas. E o dono dele, um fazendeiro, sabe? Diz que ele é tão útil que vale uma centena de libras. Diz que mata todos os ratos. Ai, ai, exclamou Alice condoída. Acho que o ofendi de novo, pois o camundongo estava se afastando dela a nado, mais rápido que podia, causando um verdadeiro rebuliço na lagoa. Então ela o chamou bem de mansinho. Querido camundongo, volte aqui, não falaremos mais de gatos, nem tampouco de cachorros, se não gosta deles. Ao ouvir isso, o camundongo deu meia volta e veio nadando devagar em direção a ela. Tinha um rosto pálido de emoção, pensou Alice, e disse com a voz baixa e trêmula. Vamos para a margem. Lá eu lhe contarei minha história e você vai compreender por que odeio gatos e cachorros. Era mais do que a hora de ir, pois a lagoa estava ficando apinhada de aves e animais que tinham caído nela. Havia um pato e um dodó, um papagaio e uma guieta, além de várias outras criaturas curiosas. Alice tomou a dianteira e o grupo todo nadou para a margem. Capítulo 3. Uma corrida em comitê e uma história comprida. Parecia mesmo um grupo estrambótico o que se reuniu na margem. As aves com as penas enxovalhadas, os animais com o pelo grudado no corpo e todos ensopados, mal-humorados e indispostos. A primeira questão, claro, era como se enxugar. Confabularam sobre isso, e após alguns minutos, pareceu muito natural a Alice ver-se conversando intimamente com eles, como se os tivesse conhecido a vida toda. Na verdade, teve uma discussão bastante longa com o papagaio, que acabou se zangando e só dizia: sou mais velho que você e devo saber mais. Isso Alice se recusava a admitir. Sem saber quantos anos ele tinha e como o papagaio se negou categoricamente a revelar a sua idade, não havia mais nada a dizer. Finalmente, o camundongo, que parecia ser uma autoridade entre eles, bradou: sente-se, vocês todos, e ouçam-me. Vou deixá-los bem secos logo logo. Todos se sentaram imediatamente, num grande círculo, com o camundongo no meio.
Alice ficou de olhos pregados nele, ansiosa, pois tinha certeza de que pegaria uma gripe feia se não se secasse rápido. Fez o camundongo com ar importante. Estão todos prontos? Esta é a coisa mais seca que eu conheço. Silêncio, do princípio ao fim, por favor. Guilherme, o conquistador, cuja causa era apoiada pelo Papa, logo se rendeu aos ingleses que queriam líderes e andavam ultimamente muito acostumados com usurpação e conquista. Edwin e Morcar, condes da Mércia e da Nortúmbria. Arre, soltou o papagaio, com arrepio. Perdão, falou o camundongo, fechando a cara, mas muito polido. Disse alguma coisa? Eu não, o papagaio se apressou a responder. Pensei que tinha, disse o camundongo. Continuando, Edwin e Morcar, condes da Mércia e Nortúmbria, proclamaram seu apoio a ele até Stigand, o patriótico arcebispo de Canterbury. Achando isso oportuno, achando o quê? Indagou o pato. Achando isso, respondeu o camundongo, bastante irritado. Suponha que saiba o que isso significa. Sei muito bem o que isso significa quando eu acho uma coisa, disse o pato. Em geral, é uma rã ou uma minhoca. A questão é, o que foi o que o arcebispo achou? Sem tomar conhecimento da pergunta, o camundongo se apressou em continuar. Achando isso oportuno, foi com Edgar Atelin ao encontro de Guilherme e lhe ofereceu a coroa. De início, a conduta de Guilherme foi moderada, mas a insolência de seus normandos... Como está se sentindo agora, meu bem? Continuou olhando para Alice enquanto falava. Mais molhada do que nunca, respondeu Alice desgostosa. Isso não parece me secar nadinha. Nesse caso, disse o Dodô, solenemente ficando de pé, proponho que a Assembleia seja adiada pela adoção imediata de remédios mais drásticos. Fale inglês, exclamou a Guieta. Não sei o sentido de metade dessas palavras compridas, e o que é pior, nem acredito que você saiba, e baixou a cabeça para dissimular um sorriso. Algumas das outras aves soltaram risadinhas audíveis. O que eu ia dizer, disse o Dodô, num tom ofendido, é que a melhor coisa para nos secar seria uma corrida em comitê. O que é uma corrida em comitê? Perguntou Alice. Não que quisesse muito saber, mas o Dodô tinha feito uma pausa, como se achasse que alguém devia falar, e mais ninguém parecia inclinado a dizer alguma coisa. Ora, disse Dodô, a melhor maneira de explicar é fazer. E como você pode querer experimentar a coisa por conta própria, num dia de inverno, vou lhe contar como Dodô a organizou. Primeiro, traçou uma pista de corrida, uma espécie de círculo. A forma exata não tem importância, ele disse. E depois todo o grupo foi espalhado pela pista, aqui e ali. Não houve 1, 2, 3 e já. Começaram a correr quando bem entenderam, e pararam também quando bem entenderam, de modo que não foi fácil saber quando a corrida havia terminado. Contudo, quando estavam correndo, já havia uma meia hora e completamente secos de novo, o Dodô de repente anunciou: a corrida terminou. E todos se juntaram em torno dele perguntando esbaforidos: mas quem ganhou? O Dodô não pôde responder a essa pergunta sem antes pensar muito, e ficou sentado longo tempo com o dedo espetado na testa, a posição em que você geralmente vê Shakespeare nas imagens dele. Enquanto o resto esperava em silêncio, finalmente Dodô declarou: todo mundo ganhou e todos devem ganhar prêmios. Mas quem vai dar os prêmios? Um verdadeiro coro de vozes perguntou. Ora, ela, é claro, disse o Dodô, apontando o dedo para Alice. E o grupo todo se amontoou em torno dela, numa gritaria confusa. Prêmios, prêmios! Alice não tinha a menor ideia do que fazer, e no seu desespero, enfiou a mão no bolso. Tirou uma caixinha de confeitos. Felizmente, não entrará água salgada nela, e distribuiu-os como prêmios. Havia exatamente um para cada um. Mas ela também deve ganhar um prêmio, exclamou o camundongo. Claro, respondeu Dodô, muito gravemente. Que mais você tem no bolso? Continuou voltando-se para Alice. Só um dedal, disse Alice Cristonho. Pois decai esse dedal, disse o Dodô.
Em seguida, todos se juntaram em torno dela de novo, enquanto Dodô a presenteava solenemente com um dedal, dizendo: humildemente, lhe pedimos que aceite este elegante dedal. E quando encerrou esse breve discurso, todos aplaudiram. Alice achou aquilo tudo muito absurdo, mas todos pareciam tão sérios que não ousou rir. Como não lhe ocorreu nada para dizer, simplesmente fez uma reverência e pegou o dedal, com o ar mais solene que arranjou. Depois veio a hora de comer os confeitos. Isso provocou algum barulho e confusão, com as aves grandes se queixando de que não conseguiam sentir o gosto dos seus, e as menores engasgando e tendo de levar palmadas nas costas. Mas finalmente tudo terminou, e eles se sentaram de novo num círculo e pediram ao camundongo que lhe contasse mais alguma coisa. Prometeu-me contar a sua história, lembra? Perguntou-lhe Alice. E por que detesta? Gato. E acrescentou um sussurro, com medo de que se ofendesse de novo. Todo rosário de cabo a rabo, ele é comprido e triste, disse Camundongo, virando-se para Alice e suspirando. Comprido ele é, sem dúvida, disse Alice, olhando assombrado o rabo do Camundongo. Mas por que diz que é triste? E ficou ruminando a questão enquanto o Camundongo falava, de modo que a ideia que fez da história foi mais ou menos assim. Camundongo, disse Fúria, não me venha com lamúria. Vamos já ao tribunal. Você vai ao julgamento agora, sem mais nenhuma demora. Também não aceito recusa, pois sou eu quem o acusa. Não tenho a temer, mas o que você me diz dessa corte infeliz que não tem júri ou juiz? Serei eu, juiz e júri, disse Fúria, o macreiro. Vou julgar o caso inteiro e traçar tintim por tintim o seu triste fim. Você não está prestando atenção, disse o Camundongo severamente a Alice. Em que está pensando? Peço desculpa, disse Alice muito humilde. Nós tínhamos chegado à quinta volta, não é? Nós não, gritou o Camundongo, muito brusco e zangado. Nós, exclamou Alice, sempre prestativa, olhando ansiosa ao seu redor. Deixe-me ajudar a desatá-los. Não vou fazer nada disso, disse o Camundongo, pondo-se de pé e se afastando. Você me insulta, falando tanto disparate. Foi sem querer, protestou a pobre Alice. Mas como você se ofende à toa? A resposta do Camundongo foi só um resmungo. Por favor, volte e termine a sua história. Alice chamou e todos os outros fizeram coro com ela. Sim, por favor, volte. Mas o Camundongo apenas sacudiu a cabeça impaciente e apertou um passo um pouquinho. Que pena de não ficar, suspirou o papagaio. Assim o Camundongo sumiu de vista. E uma velha carangueja aproveitou a oportunidade para dizer à filha: minha querida, que isto lhe sirva de lição. Nunca perca sua calma. Ao que a jovem carangueja respondeu um tantinho insolente: Fico calado, mamãe. Com você até uma ostra perde a paciência. Quem me dera que a nossa Diná estivesse aqui. Quem me dera, Alice disse alto, sem se dirigir a ninguém em particular. No instante, ela lucraria de volta. E quem é Diná? Se é que posso me atrever a perguntar, disse o papagaio. Alice respondeu com entusiasmo, pois estava sempre disposta a falar sobre a sua bichana. Diná é a nossa gata. Vocês não imaginam como é formidável para apanhar camundongos. E gostaria que pudesse vê-la através das aves. Mal vê um passarinho e ele já está no papo. Essa fala causou especial comoção entre o grupo. Algumas das aves saíram correndo imediatamente. A velha gralha começou a se agasalhar com muito cuidado, comentando: realmente, preciso ir para casa. O sereno não convém à minha garganta. E um canário chamou os filhos numa voz crêmula: vamos embora, meus queridos. Já está mais do que na hora de estarem todos na cama. Sob pretextos variados, todos se afastaram. E Alice logo se viu só. Não devia ter mencionado de nada, disse tristemente com seus botões. Parece que ninguém gosta dela aqui embaixo. E tenho certeza de que é a melhor gata do mundo. Minha Dinazinha, será que vou vê-la outra vez? E aqui a pobre Alice começou a chorar de novo, sentindo-se muito sozinha e acabrunhada. Dali a pouco, no entanto, voltou a ouvir um barulhinho de passos à distância. E levantou os olhos ansiosos, com uma ponta de esperança de que o camundongo
tivesse mudado de ideia e resolvido voltar para terminar a sua história. Capítulo 4. Bill paga o pato. Era o coelho branco, caminhando de volta, devagar, olhando ansioso para todos os lados como se tivesse perdido alguma coisa, e ela o ouviu murmurar consigo mesmo. A duquesa, ó minhas patas queridas, ó meu pelo e meus bigodes, vai mandar me executar tão certo quanto doninhas são doninhas. Onde posso tê-los deixado cair? Me pergunto. Alice adivinhou no mesmo instante que estava procurando o leque e o par de luvas brancas de pelica, e muito amavelmente começou também buscá-los aqui e ali, mas não conseguiu avistá-los em lugar algum. Tudo parecia ter mudado desde seu nado na lagoa, e o grande salão, com a mesa de vidro e a portinha, desaparecerá por completo. Logo, logo, o coelho se deu conta da presença de Alice, enquanto ela procurava por todos os lados e chamou-a com voz irritada. Ora essa, Mary Ann? Que está fazendo aqui? Corra já até em casa e me traga um par de luvas e um leque. Rápido, vá! Alice ficou tão amedrontada que correu imediatamente na direção que ele apontou, sem nem tentar lhe explicar o engano. Ele me confundiu com a sua criada, disse consigo enquanto corria. Como vai ficar surpreso quando descobrir quem eu sou? Mas é melhor lhe trazer o leque e as luvas. Isto é, se eu conseguir achá-los. Ao dizer isso, topou com uma casa pequenina e jeitosa. Na porta, uma placa de bronze trazia o nome, Coelho B, gravado. Entrou sem bater e correu escada acima com muito medo de dar de cara com a verdadeira Mary Ann e ser expulsa da casa antes de achar o leque e as luvas. Como parece esquisito, disse Alice consigo mesma, receber incumbências de um coelho. Logo, logo, Dinah vai estar me dando ordens. E começou a imaginar que tipo de coisa iria acontecer. Senhorita Alice, venha imediatamente e apronte-se para a sua caminhada. Estou indo no segundo, ama, mas tenho de ficar tomando conta para o camundongo não sair. Só que não acho, Alice continuou, que eles deixariam a Dinah ficar lá em casa se ela começasse a dar ordem às pessoas desse jeito. A essa altura, havia entrado no quartinho bem arrumado, com uma mesa, a janela e sobre ela, como esperará, um leque e 2 ou 3 pares de minúsculas luvas brancas de pelica. Pegou o leque e um par de luvas e estava prestes a sair do quarto, quando bateu o olho numa garrafinha pousada junto do espelho. Dessa vez, não havia nenhum rótulo com a palavra bêbado, mas mesmo assim, ela desarrolhou e levou os lábios. Sei que alguma coisa interessante sempre acontece, pensou, cada vez que eu tomo qualquer coisa. Então vou só ver o que é que esta garrafa faz. Espero que me faça crescer de novo, porque estou realmente cansada de ser esta coisinha tão pequenininha. Foi o que aconteceu, e bem mais depressa do que Alice esperará. Antes de tomar a metade da garrafa, sentiu a cabeça forçando o teto e teve de se abaixar para não quebrar o pescoço. Pousou a garrafa rápido, dizendo para si: é mais do que o bastante. Espero não crescer ainda mais. Do jeito que está, já não passo pela porta. Não devia ter bebido tanto. Que pena. Era tarde para se lamentar. Continuou crescendo, crescendo, e dali a pouco teve de se ajoelhar no chão. Mais um instante não havia mais espaço para tal. Tentou então o artifício de se deitar com o cotovelo contra a porta e o outro braço enrolado em volta da cabeça. Mas ainda continuou crescendo e, como último recurso, enfiou um braço pela janela fora e um pé pela chaminé acima, murmurando: agora não posso fazer mais nada. Aconteça o que acontecer, o que vai ser de mim? Para a sorte da Alice, a garrafinha mágica já estivera a seu pleno efeito e ela não ficou maior. Mesmo assim, aquilo estava muito desconfortável, e como parecia não ter a menor possibilidade de sair do quarto, não admira que se sentisse infeliz. Era muito mais agradável lá em casa, pensou a pobre Alice. Lá não se ficava sempre crescendo e diminuindo, e recebendo ordens aqui e acolá de camundongos e coelhos.
Chegou quase a desejar não ter descido por aquela toca de coelho. No entanto, é bastante interessante esse tipo de vida. Realmente me pergunto o que pode ter acontecido comigo. Quando lia contos de fadas, eu imaginava que aquelas coisas nunca aconteciam. E agora cá estou, no meio de uma. Deveria haver um livro escrito sobre mim. Ah, isso deveria. E quando eu for grande, vou escrever um. Mas sou grande agora, acrescentou num tom pesaroso. Pelo menos aqui não há mais espaço para crescer mais. Mas nesse caso, pensou Alice, será que nunca vou ficar mais velha do que sou agora? Não deixa de ser um consolo, nunca ficar uma velha, mas por outro lado, sempre ter lições para estudar. Oh, eu não iria gostar disso. Oh, Alice, sua tola, respondeu a si mesma. Como vai poder estudar as lições aqui? Ora, mal há lugar para você, que dirá para os livros? E assim continuou, tomando primeiro um lado e depois o outro, e transformando aquilo numa conversa completa. Passado alguns momentos, porém, ouviu uma voz lá fora e parou para escutar. Marianne, Marianne, disse a voz, pegue minhas luvas já. Depois ouviu o som de passinhos na escada. Alice sabia que era o coelho à sua procura, e tremeu até fazer a casa sacudir, completamente esquecida de que agora era umas 1000 vezes maior do que o coelho e não tinha razão alguma para temê-lo. Logo o coelho chegou à porta e tentou abri-la, mas como abria para dentro e o cotovelo de Alice estava comprimindo contra ela, a tentativa revelou-se um fracasso. Alice ouviu-o murmurar. Neste caso, vou dar uma volta e entrar pela janela. Isso é que não, pensou Alice, e após esperar até ter a impressão de ouvir o coelho ao pé da janela, abriu de repente a mão e fez um gesto de agarrar algo no ar. Não agarrou coisa alguma, mas ouviu um pequeno guincho, uma queda e um ruído de vidro quebrado, do que concluiu que possivelmente ele cairá numa estufa de pepinos ou algo do gênero. Em seguida, veio uma voz furiosa, a do coelho. Patty, Patty, onde está você? E depois uma voz que ela nunca ouvira antes. Com certeza estou aqui, escavando maçãs, Vossa Excelência. Escavando maçãs? Pois sim, disse o coelho irritado. Aqui, venha me ajudar a sair disto. Mais sons de vidro quebrado. Agora me diga, Patty, que é aquilo na janela? Com certeza é um braço, Vossa Excelência. Que braço, seu pateta? Quem já viu um braço daquele tamanho? Como? Ocupa a janela inteira. Com certeza enche, Vossa Excelência. Mas não deixa de ser um braço. Bem, seja como for, ele não tem nada que fazer ali. Vá e suma com ele. Em seguida fez-se um longo silêncio. E Alice pôde ouvir apenas uns cochichos, vez por outra, como... Com certeza não gosto disso, Vossa Excelência. Nada, nada. Faça o que estou mandando, seu covarde. E por fim ela abriu a mão de novo, fazendo outro gesto de agarrar algo no ar. Desta vez houve 2 guinchos e mais sons de vidro quebrado. Quantas estufas de pepino, pensou Alice. O que será que vão fazer agora? Quanto a me puxar pela janela? Eu bem queria que pudesse. Tenho certeza de que não quero ficar aqui nem mais um minuto. Esperou algum tempo sem ouvir mais nada. Finalmente escutou um rangido de rodinhas de carroça e o som de uma porção de vozes, todas falando ao mesmo tempo. Conseguiu entender as palavras. Onde está a outra escada? Ora, eu só tinha de trazer uma. O Bill pegou a outra. Bill, traga isso aqui, rapaz. Põe as 2 de pé nesse canto. Não, primeiro amarre uma na outra. Mesmo assim, não vão chegar nem a metade da altura. Vão dar muito bem. Não seja tão meticuloso. Aqui, Bill, segura esta corda. Será que o teto aguenta? Cuidado com aquela telha solta. Opa, lá vem ela. Abaixe a cabeça. Ruído de coisas espatifando. Ora, essa quem fez isso? Foi o Bill, eu acho. Quem vai descer pela chaminé? Eu é que não. Você desce. Então também não desço. O Bill é que tem que descer. Ei, Bill, o patrão está dizendo que é para você descer pela chaminé. Ah, então é o Bill que tem que descer pela chaminé, não é? Disse Alice consigo mesma. Que vergonha, parece que jogam tudo em cima do Bill. Não queria estar no lugar do Bill por nada.
Essa lareira é estreita, é verdade, mas acho que consigo dar uns bons pontapés. Afundou o pé o mais que pôde na chaminé e esperou até ouvir um bichinho, não conseguiu adivinhar de que tipo era, arranhando e crepando na base da chaminé acima dela. Então, dizendo consigo: "É o Bill", deu um forte pontapé e esperou para ver o que iria acontecer. A primeira coisa que ouviu foi o coro geral. "Lá vai o Bill!" Depois a voz do coelho sobressaiu. "Levantem-no, vocês aí perto da cerca." Depois silêncio, então outra confusão de vozes. "Ergam a cabeça dele, um gole de cunhaque. Não o façam engasgar." "Como foi isso, companheiro? Que foi que lhe aconteceu? Conte-nos tudo." Por fim veio uma vozinha fraca, esganiçada. "É o Bill", pensou Alice. "Bem, eu mesmo não sei." "Chega, obrigado. Estou melhor agora, mas estou um pouco atarantado demais para lhes contar. O que eu sei é que uma coisa bateu em mim, como um boneco saltando de uma caixa de surpresa, e voei como um foguete." "Voou mesmo, companheiro", disseram os outros. "Temos de botar fogo na casa", ouviu-se a voz do coelho, e Alice berrou o mais alto que pôde. "Se fizerem isso, solta Dinah em cima de vocês." Um silêncio profundo baixou no mesmo instante, e Alice matutou. Gostaria de saber o que vão fazer agora. Se raciocinasse um pouquinho, arrancaria o telhado fora. Depois de 1 ou 2 minutos, eles começaram a se agitar de novo, e Alice ouviu o coelho dizer: "Um carrinho de mão cheio está bom para começar." "Carrinho de mão cheio de quê?" pensou Alice, mas não teve muito tempo para conjecturar, porque no segundo seguinte uma chuva de pedrinhas começou a pipocar na janela, e algumas atingiram no rosto. "Vou acabar com isto", disse consigo mesmo, e gritou: "Melhor não repetirem isso", o que produziu outro silêncio profundo. Alice notou, com alguma surpresa, que as pedrinhas espalhadas no chão estavam todas virando bolinhos. E uma ideia luminosa lhe veio à cabeça. "Se eu comer um desses bolinhos", pensou, "ele com certeza vai produzir alguma mudança no meu tamanho. E como não é possível ele me aumentar, só pode me diminuir, suponho." Assim devorou um dos bolos e ficou satisfeitíssima, ao ver que começou a diminuir imediatamente. Assim que ficou pequeno bastante para passar pela porta, correu para fora da casa e encontrou um bando de animaizinhos e aves esperando. O pobre lagarto, Bill, estava no meio, sustentado por 2 porquinhos da Índia, que lhe davam alguma coisa de uma garrafa. Todos avançaram para Alice no instante em que ela apareceu, mas ela correu o mais rápido que pôde e logo se viu a salvo num denso bosque. "A primeira coisa que tenho de fazer", disse Alice para si mesma, enquanto vagava pelo bosque, "é voltar para o meu tamanho de novo. E a segunda é chegar àquele jardim encantador. Acho que este é o melhor plano." Parecia um plano excelente, sem dúvida, e arranjado com muita ordem e simplicidade. O único problema era que ela não tinha a menor ideia de por onde começar. E enquanto muito aflita, espreitava atentamente entre as árvores, um latidinho agudo logo acima da sua cabeça a fez erguer os olhos no Atman. Um enorme filhote de cachorro olhava para ela com seus olhos redondos e graúdos, esticando debilmente uma pata tentando tocá-la. "Pobre bichinho", disse Alice com carinho, e fez um grande esforço para assobiar para ele, mas o tempo todo estava se sentindo terrivelmente amedrontada, com a ideia de que ele podia estar com fome, caso em que muito provavelmente iria comê-lo, apesar de todos seus afagos. Mal sabendo o que fazia, apanhou um graveto e o estendeu para o cachorrinho. Diante disso, o filhote saltou no ar, todas as patas de uma vez, com um latido de deleite, e avançou contra o graveto, fingindo ter medo dele. Depois Alice se esquivou, atrás de um grande cardo para não ser atropelada. Assim que apareceu do outro lado, o cachorrinho fez outra investida contra o graveto, e deu uma cambalhota na afobação de agarrá-lo. Então Alice, achando que aquilo era muito parecido com brincar com o cavalinho, e esperando ser pisoteada por ele a qualquer momento, correu de novo para trás do cardo. Em seguida, o filhote iniciou uma série de breves investidas para o graveto.
correndo cada vez bem pouquinho para frente e muito para trás, arquejando a língua, pendendo da boca os olhos enormes semicerrados. Aquela pareceu a Alice uma boa oportunidade para fugir. Assim partiu imediatamente correndo até ficar realmente cansada e sem fôlego, até o latido do cachorrinho soar muito fraco à distância. Ainda assim, que cachorro engraçadinho, disse Alice, encostando-se no botão de ouro para descansar e se abanando com uma das folhas. Teria gostado muito de ensinar alguns truques a ele. Se pelo menos estivesse do tamanho certo para isso. Ai, 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 tinha quase me esquecido de que preciso crescer de novo. Deixe-me ver, como posso conseguir isso? Suponho que teria de comer ou beber uma coisa ou outra. Mas a grande questão era certamente o quê? Alice olhou para as flores e a relva que a cercavam por todos os lados, mas não viu nada que parecesse a coisa certa para se comer ou beber naquelas circunstâncias. Havia perto dela um cogumelo grande, quase da sua altura. Depois de olhar embaixo dele, e dos dois lados e atrás, ocorreu-lhe que não seria má ideia espiar o que havia acima dele. Esticou-se na ponta dos pés e espiou sobre a borda do cogumelo, e seu olhar encontrou-se imediatamente o de uma grande lagarta azul, sentada no topo de braços cruzados, fumando tranquilamente um comprido narguilé, sem dar a mínima atenção a ela ou a qualquer outra coisa.